Glória a Deus. Irmãos, como sempre, né, é um motivo de muita alegria, né, estar na casa do Senhor. Hoje, como a Sheila falou, está a Márcia com o Cláudio, né? A Márcia, para quem não conhece, ela foi a minha primeira líder na igreja. Sabia disso, Márcia? Ela que pegou a ovelhinha, né, cheia de carrapicho, cheia de tranqueirada, né? Mas foi o primeiro ministério que eu tive contato na igreja quando me converti. Isso em 99, né? E o ministério, né, o louvor da igreja, o coral da igreja me abraçou, né? E foi a primeira turma, o primeiro contato assim, né, de grupo que eu tive na igreja foi o coral. E eu sou muito grato pela vida de vocês, né, por ter nos acolhido, eu e tantos outros, né, era um grupo muito grande, e ali também éramos uma família, né, ainda somos, né, porque de vez em quando a gente se encontra nos Facebook da vida, né, e fica comentando, tal. Tenho um amor muito grande por você, pelo Sérgio, pelo Felipe Magalhães, puxa, tantos, né, que passaram pelas nossas vidas. Então é um motivo de muita alegria te ver aqui, poder te abraçar, né, estar aqui, conhecer o Cláudio, e que o Senhor nos abençoe nesta noite, amém? Amém. E eu costumo dizer, Márcia, que eu sempre entendi que o louvor não era meu ministério. E você acho que foi a primeira a descobrir isso, né, naquela época. Não era meu ministério. Eu tinha convicção, fui fazer aula, né, com a Maria Augusta, enfim. Mas eu tinha plena convicção. E chegou um tempo em que Deus falou: agora você vai para o que eu te chamei, né? Porque se eu não tivesse passado por aquele período no coral, no louvor, eu não teria coragem de estar aqui hoje à noite, diante de vocês. Porque eu sou muito tímido, né? Aleluia, louvado seja o teu... E eu sou muito tímido, então se alguém chegasse e falasse para mim que hoje eu estaria diante de pessoas, né? Independente do número de pessoas, pregando a palavra, eu ia falar: não sou eu esse cara, né? Mas Deus, Ele usa as estratégias, né? E Ele faz conforme Ele deseja. Amém, irmãos? Então, fique esperto aí, né? Deus quer falar conosco. Eu quero compartilhar uma palavra, ainda, já que nós estamos falando sobre família, e essa palavra ela é muito, muito oportuna, né? A princípio você vai falar assim: uau, mas não tem nada a ver. Mas no final a gente entende, Deus faz assim. Amém? Vocês estão desanimados? Qual que é? Aqui amanhã é segunda. Deixa para cada dia basta o seu mal. Amanhã é segunda, hoje é domingo ainda. Amém? Não vem não, aproveita o hoje. Amanhã a gente nem sabe se vai chegar. Aproveita o hoje é domingo. Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus. Mateus 16. Olha a ansiedade, amanhã é prova de geografia, amanhã já estão pensando no amanhã. Viva o hoje é o que importa. Encontraram aí? Mateus 16. Mateus 16. Nós vamos ler a partir do 24, tá? Mateus 16, 24. Que diz assim, encontraram aí? Amém? Se tiver dificuldade, dá um grito aí, misericórdia aí, que alguém te ajuda. Está escrito assim, ó: então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar apegar-se à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória do seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas ações. Eu lhes digo a verdade: alguns já estão aqui neste momento
que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Amém? Glória a Deus. Então Jesus, ele está ensinando aqui aos seus discípulos, né? Então Jesus, ele vem contextualizando aqui, né? Jesus, ele vem ministrando e ensinando as pessoas que estão ali ao seu redor. O ministério de Jesus era de ser um rabi, ou um rabone, ou um mestre. Por onde ele passava, ele ensinava com o falar e ensinava com o fazer. Era através das suas atitudes, através das suas ações, que os seus discípulos, seus seguidores, entendiam o que havia de ser feito. Jesus não era só de falar, ele também fazia. E como que ele ensinava? Ele ensinava no caminho, caminhando com as pessoas. E ele, dentre de todas as pessoas, ele escolheu 12 homens. 12. Cada um com o seu temperamento, cada um com a sua formação, cada um veio de uma família, né? Aliás, tinha uns que eram irmãos, né? Vieram da mesma casa, mas eles tinham temperamentos diferentes, eles eram pessoas diferentes. E Jesus andou com eles por 3 anos e meio, ensinando-os. Mas tinha alguns momentos em que Jesus parava, se assentava e ensinava para eles através de palavras. Numa dessas ocasiões, Jesus, e se você voltar um pouquinho só, alguns versículos atrás, no 13, por exemplo, diz que Pedro, eles estavam andando e Jesus então pergunta: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E aí, uns dizem que o Senhor é fulano, outros dizem que o Senhor é Beltrano. Uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros falam que é Elias. E aí Jesus pergunta para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro se levanta e diz: tu és o Filho de Deus. E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, não foi você que descobriu isso, mas foi o Espírito de Deus, foi o próprio Deus que discerniu, te deu discernimento, te deu sabedoria para que você falasse isso. E logo na sequência, Jesus diz o seguinte, no versículo a partir do 21, ele diz assim, daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. E Pedro diz: jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Irmãos, quando eu li isso, eu tremi por dentro. Porque muitas vezes nós lemos esse texto e não sei quem foi que teve a brilhante ideia de fazer, não sei se na sua Bíblia tem aí, mas tem subtítulos. Então tem um capítulo e tem o subtítulo. E no subtítulo ele vai separando o texto bíblico em algumas etapas. E aqui na minha Bíblia está assim, ensino sobre discipulado. E aí ele passa a falar o texto que nós lemos aqui, o que eu li aqui no começo, a partir do 24. Só que não foi assim que Mateus escreveu. Mateus escreveu um texto corrido, ele não separou por subtítulos. O texto de Mateus é uma carta, sem capítulos e sem versículos. Assim como as cartas de Paulo, de Pedro, entende? Para facilitar o estudo da palavra, um padre fez esse brilhante trabalho de separar em capítulos e versículos. Mas todo o texto, toda a escritura sagrada, ela é como uma carta, sem essas separações. E aí, e isso eu acho perigoso, porque a pessoa só vai ler o ensino sobre ser discípulo a partir do que está estabelecido aqui na divisão da Bíblia. Então, qual é o ensino de ser discípulo?
Então Jesus disse aos seus discípulos, e aí continua. Mas, na minha opinião, ele começa um pouco antes. Ele começa quando Pedro fala para ele assim: Senhor, isso nunca vai te acontecer. Porque Jesus estava falando que ele precisava passar por aquilo, estava nos planos de Deus que Jesus sofresse, que Jesus passasse pela mão de homens maus. E Pedro diz, não, chamou Jesus de canto, eu imagino, né, a cena, né? Ô Jesus, vem cá, fala isso não, rapaz. Por quê? Você não pode falar isso, que você vai morrer, que homens maus vão te matar. Você não pode falar isso. Jesus, para trás de mim, Satanás. É necessário que eu passe por isso. Eu preciso passar por isso. Satanás, você é uma pedra de tropeço, porque você vê as coisas do ponto de vista humano, não do ponto de vista de Deus. O ensino de ser discípulo já começa nesse texto e não nesse outro que eu li. Esse outro é continuação. Tudo bem até aqui? Se eu estiver indo muito rápido, fala aí. Help. Amém? A primeira coisa que eu aprendo com esse texto aqui é que aquele que se opõe ao chamado, de alguma forma influencia ou tenta um homem ou uma mulher a não cumprir o seu chamado, está sendo usado por Satanás. O texto não diz que Pedro estava endemoniado ou que ele estava possuído por Satanás, mas a ingerência, o pensamento, o argumento que ele usou era para barrar o que Deus tinha preparado para nós, seres humanos, através da vida de Cristo. Então não era só que Cristo não sofreria, mas toda a humanidade sofreria se Cristo não tivesse feito o que ele fez. Era preciso ele passar aquilo. Então, todos aqueles que de alguma forma se opõem ao chamado próprio ou do outro, ele está sendo usado pelo diabo. Pastor Ney, que palavra é essa? É a palavra de Deus, não é a minha. Pedro foi chamado, Jesus falou para trás de mim, Satanás, porque você vê as coisas do ponto de vista humano. E qual é o ponto de vista humano? Qual é a perspectiva do humano hoje? Do homem e da mulher na pós-modernidade, no século 21. Nós não vemos as pessoas tentando buscar fazer aquilo que Deus chamou elas para fazer. As pessoas querem ganhar dinheiro. Elas querem ser famosas, elas querem ter seguidores no TikTok, no Instagram, no Facebook, elas querem participar do BBB, porque o BBB vai trazer fama para elas. Ninguém quer saber de Deus, ninguém quer saber de servir a Deus. Qual é a perspectiva humana para a vida no século 21? Qual é? Todo aquele que se opõe, todo aquele que é opositor, ele está se opondo contra o plano de redenção para o homem. E isso é um problema, porque este plano de redenção foi estabelecido por Deus, o Criador, o Senhor de tudo. E nós vemos isso no versículo 23 que nós lemos aqui, que eu li aqui. Jesus se voltou para Pedro e disse: afaste de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Pense na sua vida agora. E perceba se ela está sendo vivida da perspectiva de Deus ou da perspectiva humana. Porque se você está vivendo a sua vida da perspectiva humana, você está sendo influenciado pelo opositor do plano de Deus na sua vida. Eita! Vocês entenderam isso aqui? Entenderam? Amém.
Então, Deus nos chama para fazer algo. Nós nascemos com um propósito, nós temos uma missão, nós nascemos com Deus, Ele estabeleceu planos para mim e para você, Deus estabeleceu um destino para mim e para você. Quando Deus criou o ser humano, e nós vemos isso lá em Gênesis, Ele quis que o homem o amasse, o adorasse pelo que Ele é, a beleza da sua santidade, a sua glória, a sua majestade, tudo que Deus compreende, tudo que compreende Deus, se é que a mente humana pode compreender Deus, mas aquilo que nós somos, aquilo que nos limita, nós entendemos que Deus, é um ser supremo, transcendente, maravilhoso, criador de todas as coisas, inclusive de você. Ele quis, Ele te fez, nos fez, para louvor da sua glória. Deus, quando nos criou, era para que nós vivêssemos a eternidade, tendo um relacionamento com Ele. Mas em algum momento, da perspectiva humana, as coisas se perderam. Satanás foi lá e tentou a Eva, usando a perspectiva humana. Certamente você não vai morrer. E a Eva caiu e levou o seu marido, e ele caiu. E aí então Deus, como diz a palavra, já tinha preparado um plano, porque eu preguei aqui uns dias atrás, o reino de Deus não tem plano B. Deus, ele voltou e falou assim: eu vou enviar, o semente da mulher vai reconquistar o seu lugar junto comigo. E foi o que aconteceu. Cristo, depois de tantas gerações, nasce o Cristo, o Mestre, o Senhor, que haveria de ser sacrificado pela redenção de toda a humanidade. Isto é o que Deus quer. Então, em Cristo, nós somos restabelecidos no reino de Deus. Nós somos restabelecidos no plano original do Pai. Amém? Vocês estão falando amém ou vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque às vezes eu acho que eu falo demais. Para que Deus te chamou então, meu irmão, minha irmã? Qual é esse chamado? Por que Ele te chama? Ele te chama para fazer o quê? Nós precisamos olhar para Jesus. Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé, mas também Ele é o que é referência de filho. Jesus é a referência de filho para o Pai. Quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos o que é ser um filho de Deus. Entende? Porque Ele era o unigênito do Pai. E através dele, por meio dele, agora nós somos filhos, ainda que adotados. Mas nós levamos a vida da perspectiva humana ainda, não da de Deus. Jesus, Ele traz para nós a perspectiva de Deus, o ponto de vista de Deus, de como é ser filho de Deus. E filho de Deus perdoa, filho de Deus se arrepende, filho de Deus não peca, filho de Deus ama, filho de Deus olha para o próximo, filho de Deus ama o Pai, o filho de Deus se dobra diante do Pai, o filho de Deus, ele morre na cruz, o filho de Deus faz tudo aquilo que é estabelecido pelo Pai e não pelo próprio coração. O nosso coração é enganoso. O nosso coração, ele nos leva para abismos. Nós achamos que está tudo bem. Não, está tudo errado. Quando nós colocamos a nossa vida, ou nós vemos a nossa vida da perspectiva de Deus. E como que eu faço isso, Ney? Através da palavra de Deus. É quando eu olho para a minha referência de filho, é Jesus. O que precisa ser feito então? No versículo 24,
Jesus disse: quem quiser vir após mim, quem quiser ser meu discípulo, quem quiser ser meu seguidor, ele não impõe, ele te dá uma opção. E sabe o que isso me fez lembrar? Que Jesus, falando para a mulher samaritana, ele diz assim para ela pergunta para ele: aonde que nós devemos adorar? Vocês judeus dizem que devem adorar no templo, e nós adoramos no monte. Onde nós devemos adorar então? Jesus fala assim: nem num lugar nem no outro. Deus, ele busca adoradores que o adoram, o Pai, em espírito e verdade. É esses que são os verdadeiros adoradores. Então não é na igreja e nem no monte, irmão, é aonde você estiver, você deve adorar a Deus. Amém? E adorar a Deus, muita gente entende que adorar a Deus é você cantar com a mãozinha para o alto assim, né? Não, isso é uma forma de adoração. Mas você adora a Deus com a sua vida, com o seu viver, com as suas atitudes, como você olha para o outro. Assim que você é um adorador. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos que nas igrejas, irmãos, e nos templos suntuosos de religiosos, existem os verdadeiros adoradores, mas existem também os falsos adoradores. Porque senão Jesus não teria falado aquilo. Eu olhando para vocês aqui, eu não consigo saber quem é um verdadeiro adorador e quem não é. Porque eu olho da perspectiva humana e não da de Deus. Jesus, quando nos chama para ser discípulo, ele não impõe, porque talvez se fosse imposto, se fosse obrigatório ser cristão, viriam os joios e os trigos, viriam os adoradores e os falsos adoradores. Então ele fala: quem quiser vir após mim. Quer ser meu discípulo? Então tem algumas regras. Tem pelo menos 4 coisinhas que eu vi aqui nesse texto. Para você ser seguidor de Cristo, tê-lo como referência na sua vida, você precisa primeiro querer. Quem quiser vir após mim. Quem quiser vir após mim. Quem quiser vir após mim. Se você está aqui forçado, obrigado a estar aqui, você está errado. É melhor que você fique na sua casa. Eita, ainda bem que o pastor Joaquim não está aqui, né? Ele já ia voar no microfone. Você tem que querer estar aqui. Você tem que querer ser um seguidor de Cristo. Não é imposição, não é por modo violento, não é por medo, não é por opressão, não é por pressão psicológica. Não é por, mas tem que ser por razão. A nossa fé, a nossa crença, ela tem que ser racional, irmão. Está entendendo, irmã? Não é se você sentiu ou não arrepio, se Deus está. Se você sentiu ou não arrepio na hora do louvor, Deus está. Porque Ele é. Aleluia. Deus não se manifesta de acordo com a sua, da forma que você, eu estou sentindo Deus. Talvez você não esteja, mas a pessoa do seu lado está chorando ali, se derramando. Porque Deus está. Entende? Querer servir a Cristo, querer seguir a Cristo não pode ser por opressão, por medo. Vai, senão você vai para o inferno. Vai, porque senão, se não vem pelo amor, vem pela dor. É a maior mentira, a maior fake news evangélica. Se você não vem pelo amor, você vem pela dor. Não existe isso, irmãos. Isso é um jargão que não sei inventado por quem, porque isso não é bíblico. Se você não vir pelo amor, se prepara, hein? Bicho vai pegar pro teu lado, hein? Aí o cara dá uma tropeção, dá uma topada com o dedinho em casa à noite, fala: ai meu Deus, aí, tá vendo? Vou para a igreja. Tá vendo? Não fui para a igreja, Deus já me castigando. Deus não castiga ninguém. Deus não tenta ninguém. Então a primeira coisa é querer.
Você pode repetir isso para mim? Primeira coisa é querer. Primeira coisa é querer. A segunda coisa é negar-se. É renúncia. Negar-se é negar os seus planos, as suas vontades. Negar-se é você abandonar o seu modo de viver, o seu modus operandi. Eu aceitei Jesus com 24 anos de idade. Eu tinha um conceito de vida que quando eu aceitei Jesus, caiu tudo por terra. A minha vida virou uma bagunça, a minha cabeça virou um auê. Por quê? Porque não era isso que eu queria para a minha vida. Eu queria ser rico, milionário, queria andar de lancha. Eu ia ser o velho da cabeça branca, né? O velho da lancha. Nem sei se é isso, acho que eu falei errado, né? Eu queria ser outro cara. Eu queria ser outra pessoa. Mas Deus tinha um plano para mim. Deus tinha um plano. E quando nós negamos a nós mesmos, quando nós renunciamos, nós entendemos que os planos de Deus são melhores do que os nossos. Os seus planos não se comparam com os planos de Deus. Por melhor que o seu plano seja, o seu plano não se compara com o plano de Deus. Não se compara. A vontade de Deus, ela é completa. Romanos 12 diz, Paulo diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A nossa é incompleta, porque a nossa só é boa e agradável, mas ela não é perfeita. Perfeita só em Deus. A terceira questão aqui, terceira coisa que eu aprendo com o texto. O primeiro é querer. O segundo é negar-se. O terceiro é tomar a sua cruz. E aí outro erro eclesiástico, igrejeiro, é dizer que a sua cruz é o seu marido, a sua esposa, que a sua cruz é o seu filho, a sua filha, essa cruz que eu tenho que carregar, assim, meu Deus do céu, queria me livrar dessa cruz, essa cruz é muito pesada, Senhor. A sua cruz não é o seu cônjuge, a sua cruz não é os seus filhos ou a sua família. A sua cruz, por mais pesado que seja, você conviver e viver, ela não é a sua cruz. A sua cruz não é o seu karma. O karma é tudo, o hinduísmo e o budismo diz que tudo aquilo que você faz de bom volta para você, e tudo de mal que você faz também volta para você. E aí as pessoas acham que a cruz é tudo aquilo que você fez de mal. Então minha cruz é o meu karma. Não, a sua cruz não é o seu karma. Karma não existe. A cruz não é o seu castigo. Tomar a cruz significa matar a sua carne. Tomar a sua cruz diariamente é negar os seus desejos, as suas vontades humanas. Jesus, quando ele estava lá no jardim do Getsemane, ele pediu para o Pai: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Alguém já pesquisou ou tentou entender o que é aquele cálice? Não é o cálice de calar-se não, tá? É um cálice mesmo, onde tinha bebida. O que é esse cálice? Eu quase bebi o microfone e falei no copo agora. O que é o cálice? O cálice que Jesus pede para o Pai passar é o cálice da ira de Deus. Porque quando o homem pecou, ele automaticamente ele se afastou de Deus. Paulo diz lá em Romanos que todos os nascidos de mulher, todos os nascidos, né, todo homem estão destituídos da glória de Deus. Todos estão afastados de Deus. Nascemos em pecado, então nós estamos separados de Deus. Essa reconciliação está em Cristo. O ministério da reconciliação está em Cristo. Então, em Cristo, nós somos reconciliados com o Pai.
Então, nós não bebemos, em Cristo, nós não bebemos o cálice da ira de Deus. Por quê? Porque Ele tomou por nós. Então, a cruz do Calvário, ela foi muito mais, infinitamente mais daquilo que você imagina que ela foi. Não foi só dor e sofrimento. Jesus tomou o cálice da ira de Deus. Ele tomou sobre ele o pecado de toda a humanidade. Por isso ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por que o Senhor me desamparou? Porque naquele momento estava sobre Jesus o pecado de toda a humanidade. Isso, na minha opinião, doeu muito mais em Jesus do que as 40 chibatadas. O desamparo do Pai doeu muito mais do que a coroa de espinhos. Porque em todos os outros, enquanto ele estava sendo castigado, ele não disse uma palavra. Mas quando o Pai os desamparou, ele gritou. Nós não temos noção do que é estar afastado do Pai, porque nós não viemos do Pai. Jesus sim. Jesus, ele estava com o Pai. Ele era um com o Pai. Ele sabia o que é estar afastado do Pai. A sua cruz é você matar os seus desejos, a sua carne, as vontades pecaminosas. E por que é diariamente? Porque todos os dias o pecado vem. Já cantava o Thales Roberto, né? Todos os dias o pecado vem e bate à sua porta. Todos os dias você tem vontade de fazer alguma coisa que desagrada a Deus. Sabe por quê? Porque você é pecador. Porque você é pecadora. Porque você é mau. Porque você é má. Essa é a nossa natureza. Por isso que nós precisamos matar a nossa natureza humana todos os dias. Lutero disse: eu pensei que o meu homem natural tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o desgraçado sabe nadar, e agora eu tenho que matá-lo afogado todos os dias. Todos os dias nós temos que levar nossa carne para a cruz, renunciar a nossos desejos, renunciar a nossos planos, renunciar a tudo que nós somos. Nós devemos nos arrepender de quem somos, todos os dias. Esses dias eu assisti tipo um documentário de um físico chamado Adalto Lourenço, Dr. Adalto Lourenço. Quem gosta de Bíblia e de ciência pode assistir o cara, que o cara é bom. Adalto Lourenço. E ele dá uma explicação que eu achei incrível sobre arrependimento. O que é o arrependimento? E aí ele explica que o arrependimento, porque as pessoas questionam, né? Que Deus, quando ele pede para Noé construir a arca, uma das falas de Deus para Noé: eu me arrependi de ter feito a raça humana, eu me arrependi. E as pessoas falam: Deus se arrepende? Deus não sabia que ia pecar? Aquele arrependimento, aquela palavra que é usada lá, de arrependimento, não é o arrependimento que nós conhecemos hoje. Hoje, nós praticamos mais o remorso do que o arrependimento. Porque arrependimento significa cessar uma guerra. Falei: como assim? Quando você se arrepende, é porque você está dando o braço a torcer, você está numa guerra, você está num conflito de interesses e de argumentos, e quando você se arrepende, você está dando o braço a torcer, a outra pessoa tem razão. Então, quando Deus fala assim: eu me arrependi, aí tem dois tipos de arrependimento: o arrependimento humano e o arrependimento de Deus, certo? Então, quando a pessoa se arrepende, a guerra cessa,
acaba a guerra. E aí, se você se arrepende, e Deus tem razão, amém. Só que se Deus se arrepender, a guerra cessa do mesmo jeito. E o que aconteceu com o povo que não se arrependeu no tempo de Noé? Morreram todos. O povo de Sodoma e Gomorra, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Porque eles não se arrependeram. Deus se arrependeu de ter criado eles. A guerra cessa. Tomara que seja você se arrependendo e não Deus. Porque quando Deus se arrepende, Ele risca da face da terra. E aí eu comecei a pensar sobre isso, eu falei assim, meu Deus, olha isso. Quando Deus manda Jonas lá em Nínive, e aí Jonas, né, tem aquela história do peixe, né, Jonas vai para Tarsis e não quer ir lá, por quê? Porque ele sabe que Deus vai voltar atrás e tal, e aí Deus, né, faz tudo com que ele vá até o lugar, e quando ele chega lá e conta o que vai acontecer com o povo, se não houver arrependimento, o que acontece com o povo? Meu Deus, gente, eles se arrependem, e esse arrependimento poupou a vida de toda a cidade. Vocês estão entendendo? Então, quando nós tomamos a nossa cruz, nós estamos nos arrependendo daquilo que nós estamos fazendo que é contra Deus. E isso tem que ser diariamente, na minha vida e na sua vida, porque como eu disse, todos os dias o pecado vem. Então, para ser discípulo de Cristo é necessário querer, negar-se, segui-lo. É o quarto ponto. Seguir Jesus é tê-lo como mestre, como Senhor. O discípulo é aquele que aprende com o mestre as coisas da vida. Nós temos uma ideia diferente de mestre para os nossos dias. Mestre para nós hoje quem é? Me ajuda aí enquanto eu bebo água. Professor. Que tipo de professor? Geralmente nós relacionamos o mestre nos dias de hoje com os mestres acadêmicos da academia. O fulano tem um mestrado, e aí então ele é mestre. Mestre é aquele que é professor. Mas no primeiro século a ideia de mestre era diferente. Mestre continua sendo um professor, mas não é aquele que ensina com uma lousa, uma sala de aula, todo mundo sentado. Abram aí agora suas apostilas, que eu vou ensinar a ser discípulo meu. Que agora eu vou ensinar você. Pega aí a apostila número 28 e abra na página. Não. Mestre é aquele que andava com o discípulo, ensinava na caminhada. Lembra que eu falei? Ensinava no falar e ensinava no fazer. Esse é o mestre daquela época. Nós temos uma definição, uma compreensão diferente de mestre do que Jesus era aqui. Jesus, ele era um mestre porque ele ensinava. E ele ensinava o quê? Só a Torá, só os preceitos judaicos? Não, ele ensinou a ser filho de Deus. Seguir Jesus é aprender com ele as coisas da vida. Como era, mestre é aquele que ensina, professor, instrutor, rabi. Ele não ensinava na sala de aula, ele ensinava com a vida, andando junto, ao lado, no almoço, na janta. Está entendendo? Na hora de tomar banho, na hora de lidar com as situações, na hora de lidar com os fariseus, na hora de lidar com o povo. Era assim que eles aprendiam com Jesus. Hoje, não é bem assim. Hoje, mestre é aquele que tem um diploma, um certificado na parede. E às vezes ele ensina só uma matéria. Mas o mestre aqui era um mestre da vida.
Ele ensinava muito mais do que uma matéria. Seguir Jesus é tê-lo como Senhor e Mestre, aprendendo com Ele no dia a dia, observando o que Ele falava e a vida que Ele vivia. É algo chamado de ortodoxia e ortopraxia. Orto, do grego, é reto. Doxia é ensino. Então Jesus tinha um ensino reto, mas ele também tinha a ortopraxia. Praxia, de prática. Ele também tinha uma prática reta. Está entendendo? Nós precisamos conhecer Jesus para viver como ele vivia. A partir do momento em que nós queremos, negamos a nós mesmos, tomamos nossa cruz e seguimos Jesus, nós estamos aptos para abrir mão da nossa vida, pela causa de Cristo, sermos testemunhas dele, mártires. Foi isso que ele nos chamou para ser lá em Atos 1:8. Ele fala assim, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Ser testemunha de Jesus, a palavra ali, testemunha, é mártir, ou mártire. Mártir não é só quem morre por uma causa, mas é quem está disposto a viver pela causa. Está entendendo? Ser discípulo de Cristo é viver pela causa de Cristo e por causa de Cristo. É olhar para Ele e falar assim, mestre, o que é que eu devo falar? É o reino de Deus é chegado a vós. O reino de Deus é chegado a vós. O que mais, Senhor? Arrependam-se, arrependam-se. E agora, Senhor, unja, impõe as mãos sobre os enfermos. Aleluia. Eu aprendo aqui ortodoxia e ortopraxia. Eu aprendo e pratico. E agora, Senhor, ame o seu próximo como a ti mesmo. Lavar os pés, servir, amar, respeitar. O que aprendemos com Cristo? Seguimos a Jesus pela causa dele, dispostos a viver a causa dele. É isso que ele diz aqui no texto, aqui, ele fala aqui, se tentar se apegar-se à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Nós encontramos a nossa vida, a vida que Deus preparou que nós vivêssemos. Quando nós encontramos a vida, nós descobrimos a nossa missão de vida. Afinal, você nunca se perguntou o porquê você nasceu? Não precisa levantar sua mão, mas quem um dia já perguntou isso? Para que eu nasci? Para que eu existo? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci nessa família e não na família Bravanel? Por que eu nasci nessa família e não na do Hermínio de Moraes? Hã? No versículo 25, Jesus diz, afinal, que vantagem há em ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Sabe, irmãos, Jesus não veio ao mundo para ser um excelente carpinteiro. Jesus não veio ao mundo para ter uma mega empresa no ramo de carpintaria. Ele sabia qual era a sua missão. Ele sabia qual era a causa pela qual ele havia nascido. A pergunta que não quer calar é: qual é a sua missão? Para que você nasceu? Pode ter certeza de uma coisa: a sua missão de vida está em Deus. Você só descobrirá nele. Um dia, irmãos, nós prestaremos conta da coisa mais valiosa que Deus nos deu: a vida, o tempo de vida. E o que você vai apresentar a Deus nessa prestação de contas? Porque é o que Jesus diz aqui no final:
Ele fala assim, ó, pois o Filho do Homem virá com os seus anjos na glória do seu Pai, e julgará cada pessoa de acordo com as suas ações. O que é que você está fazendo com a sua vida? Buscando ser um excelente profissional? Buscando ter uma mega empresa no seu ramo de atividade? Será que foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário? Foi para te dar uma vida boa ou para te dar uma vida eterna? Um dia nós vamos prestar contas. E não há nada que você possa dar em troca da sua vida. Versículo 26, o versículo 26b. Todo o seu tesouro, seus bens, o seu dinheiro, tudo que você juntou na terra, não tem o mesmo valor que tem a sua vida. A vida que você está perdendo para conquistar tudo isso. Isso não será usado como moeda de troca naquele dia. Deus não aceitará nada pela sua vida. Pois haverá um dia em que o Filho do Homem virá e julgará. Que conclusão que eu chego, irmãos, desse breve texto que nós lemos aqui? Existem alguns benefícios de ser um discípulo de Cristo. É isso que algumas igrejas elas pregam que ser cristão tem benefícios. As pessoas querem benefícios. Quando você entra numa empresa, você pergunta quais são os benefícios, né? Sim ou não? Ou você pergunta qual é a carga de trabalho, porque eu estou louco para trabalhar. Hã? Quantas férias? Queremos os benefícios. Eu estou fazendo um processo seletivo para uma associação. Os candidatos, a primeira coisa que eles perguntam, mas e os benefícios? Fala, calma, filho, vamos trabalhar primeiro, né? O pessoal quer benefício. Por que as pessoas querem ser funcionário público? Hã? Para servir o próximo. Hã? Com excelência, né, Che? Eu quero ser funcionário público porque é muito legal você estar lá e vai ajudar. E uau, ser funcionário do governo. É para isso, né? Hã? Quer estabilidade, benefícios. Todo mundo quer isso. Então, qual é o benefício de ser cristão? 1, 2, 3. Nenhum. Você não tem benefício nenhum a não ser a vida eterna. Porque ser discípulo de Cristo é servir o outro. O beneficiado é o outro, sempre o outro. Quando você sobe e toca, ou você canta para você mesmo? Você canta para quem? Para o outro. Eu estou pregando aqui, eu podia estar na frente de um espelho, né? Mas não é para o outro, não é para mim. A pregação é para o outro. Quando você aconselha, quando você serve, você está servindo o outro. Quando você lava os seus pés é uma coisa, mas quando você lava os pés do outro é muito diferente. Você será uma pessoa melhor para o próximo, para o outro, quando você for um bom discípulo. Cristianismo é relacionamento vertical, você e Deus. E relacionamento horizontal, você e o outro. Isso é cristianismo. Por isso que eu não concordo com as pessoas que dizem, eu sou igreja sozinho na minha casa. Não. Talvez você é um membro que está fora do corpo e está gangrenando. Você está morrendo e não percebeu. Porque se eu arrancar o meu membro aqui, o meu braço, e lançar ele fora, o meu corpo vai continuar vivo. Mas o meu braço, ele não dura muito tempo. Sendo um discípulo de Cristo, você será um bom pai, você será uma boa mãe, você será um bom irmão, uma boa irmã,
Sendo um bom discípulo, você vai ser um excelente colega de trabalho. Você vai ser um excelente patrão. Vai ser um bom colaborador lá no trabalho onde você estudou. Ou você se dedica ali. Percebe que o próximo será beneficiado? É sempre o outro. Por isso que o segundo mandamento é: ame o próximo como a ti mesmo. Agora que você tem consciência de que o verdadeiro discipulado compreende em trabalhar pela causa ou por causa de Cristo, ele chamou seus discípulos para serem testemunhas, mártires, dele em Jerusalém, na Samária, na Judéia, até os confins da terra. E por isso que nós ganhamos a vida, para fazer o quê? Para fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. E temos que nos esforçar e nos deixar ser capacitados para cumprir o nosso chamado. Quando nós buscamos a Deus, Deus nos capacita. Quando eu estou em comunhão com meu irmão, com a minha igreja, vocês me capacitam e eu capacito vocês. Eu preciso servir vocês, porque isso faz parte de ser discípulo de Cristo. Em Mateus 28, a partir do 19, Jesus fala: toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Portanto, ide, pregai, fazei discípulo, batiza, ensina. Não é isso? A quem? A todas as etnias, a todas as nações. Então eu tenho dois chamados aqui. O primeiro é para você que é cristão. Se você é cristão, obedeça o seu chamado. Mateus 28, como eu disse aqui, diz: portanto, ide. Vida cristã é movimento, irmão. Vida cristã não é sentar na cadeira e sentar na sua casa e falar assim: agora está tudo bem. Não, vida cristã é movimento. Então, ide, portanto, enquanto você vai, mais ou menos é isso a tradução. Enquanto você vai, enquanto você vive, enquanto você caminha, cumpra o seu chamado. Nós, pastores, líderes, estamos aqui para ajudar você a ter compreensão, clareza daquilo que Deus chamou você para fazer. Nós vamos instruindo como discípulos de Cristo também. Sabe por quê? Porque nós não fazemos as coisas de Deus do nosso jeito. Nós somos discipulados, nós somos discípulos de Cristo. Então, quando eu aconselho alguém, eu aconselho da perspectiva bíblica, da perspectiva da palavra de Deus. Eu não posso servir a Deus, cantar para Deus do meu jeito, da minha forma. A técnica é sua, o timbre de voz é seu, mas não é de qualquer jeito. Eu não posso subir aqui e pregar qualquer coisa. Entende? Eu não posso servir a Deus como pregador, como profeta, que é o meu chamado, de qualquer jeito. Eu tenho que subir aqui e pregar a palavra de Deus, porque Ele tem responsabilidade com a palavra dEle, e não com a minha. Se eu falar qualquer coisa aqui para você, de mim, não vai rolar. Não vai acontecer. Mas se for de Deus, então é importante você analisar toda a Escritura. Você é cristão? Então obedeça. Tem um jeito certo de servir a Cristo. E isso eu aprendi desde a primeira igreja que eu servi a Deus. Tinha um jeito certo. Falando de coral, né, Márcia? Tem os naipes no coral. Tem o contralto, tem o tenor, tem o soprano, tem cada voz, cada pessoa tem um timbre de voz que se encaixa no naipe. Só que não canta qualquer um do seu jeito. O contralto tem que cantar contralto. Na música tem que cantar contralto. O tenor tem que cantar tenor. Aí o tenor tem o primeiro tenor e o segundo tenor. Aí tem um barítono, tem um baixo e por aí vai. É como na igreja, cada um tem o seu quadrado, cada um tem a sua forma. Mas você não canta de qualquer jeito, você não serve de qualquer jeito.
Existe um jeito bíblico, um jeito certo, um jeito de Deus, da perspectiva de Deus. Porque se sair disso, é perspectiva de Satanás. E a perspectiva de Satanás é para barrar, é para parar o chamado de Deus na sua vida. Então, para você que é cristão, obedeça e faça conforme Deus quer, do jeito de Deus. Para você que não é cristão, entregue os seus planos a Deus. Desista da sua forma de viver. Arrependa-se. Os planos de Deus a seu respeito são de bênção, de cura, de vida eterna. É isso que ele diz. Os planos que eu tenho para você, Vitor, são planos de bênção, planos de vida, não de morte. O plano que eu tenho para você é plano de prosperidade, e não tem nada a ver com dinheiro. Sabe? Prosperidade é a ausência da necessidade. Aquele que serve a Cristo, ele não mendiga o pão. Ele vive o reino de Deus, e Deus, ele promete na sua palavra: não andais ansiosos por coisa alguma, nem pelo que comer, nem pelo que beber, nem pelo que vestir, porque eu cuido das aves do céu. Observa os lírios do campo, olha como eles são lindos. Por acaso você vale menos do que um lírio? Você vale menos do que um pardal? Eis que o Pai das luzes, Ele está pronto para cuidar de você, no que é básico, o que comer, o que beber e o que vestir. Não se mate de trabalhar, porque não é seu trabalho que te sustenta. Quem te sustenta é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que abre portas e ninguém fecha, e fecha portas que ninguém abre. Esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que me sustenta. Há 10 anos que eu estou desempregado coisa nenhuma, eu estou trabalhando muito mais hoje do que quando eu era empregado. Mas você não tem carteira assinada. E daí, eu estou pouco me lixando para a carteira. Deus tem me sustentado, irmãos. Milagre atrás de milagres. Onde eu menos espero, Deus vem e me abençoa. E eu não sou melhor do que você em nada. Eu sou como um lírio do campo, como um pardal. Até o pardal encontrou sua casa, nós cantamos aqui. Quanto mais você, que é filho. Se você não é cristão, entregue os seus planos a Deus. Desista da sua forma de viver, arrependendo-se. Os planos a seu respeito são de bênção. Não há nada que você possa fazer para herdar a vida eterna, que não seja através de Cristo. Em João 14 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele te convida. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a vossa alma. Pois o meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. A pergunta que eu faço para você neste momento é: qual é a sua causa? Pelo que você vive? Por quem você vive? Porque se você está vivendo, se você está se martirizando por outra causa que não seja Cristo, você está perdendo a sua vida. E Jesus te chama para que você viva a vida que Ele tem para você. Viva a vida que o Senhor tem para você, e você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender. Não estou falando que tudo serão flores. Haverão os espinhos, haverão as pedras pelo caminho, haverão as armadilhas, haverão os dias escuros, mas o Senhor é com você, porque Ele prometeu: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Vamos orar? Se você quer ser um discípulo de Cristo,
de verdade, se você quer hoje viver uma vida cristã, que adora a Deus, que serve a Deus de fato, eu não quero nem saber o que você viveu até hoje. Porque você estar na igreja não te faz um crente. Estar na igreja não te faz um cristão. O que te faz um cristão é quem é você lá fora. Se você quer ser um cristão, um discípulo de Cristo, nós vamos orar por você. E se você não tem Cristo ainda na sua vida, e você quer ser um discípulo de Cristo, entregar os seus planos para que experimente os planos dele, fica de pé também no seu lugar. Você que está em casa, eu não sei onde você está agora assistindo, se você deseja isso no seu coração, fique em pé onde você está, e nós vamos orar. Vamos orar todos juntos. Aleluia. Aleluia. Márcia, dá para cantar? Recebi um novo coração do Pai. Eu vou perder essa oportunidade disso. Tá, Henrique? Dá? Enquanto eles preparam, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade, tua misericórdia, tua graça que nos alcançou, Pai. Mais um dia nos trouxe aqui, Senhor Deus, na tua casa, Senhor, para ouvir, Senhor Deus, a tua palavra, para cantar para o Senhor, para se alegrar em tua presença, Senhor. E nós te louvamos, Pai, porque o Senhor está presente aqui, porque o Senhor se faz presente aqui. Nós não podemos te ver, não podemos te tocar, mas nós te sentimos. Aleluia, nós queremos cantar para o Senhor. Pai, aqueles que se levantaram aqui nesta noite, dispostos a te obedecer, a ser discípulos teus, discípulos verdadeiros, Pai, adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Ajuda-nos, Deus, ajuda cada um ó Deus, nas suas fraquezas, nas suas debilidades, Pai, e levanta, fortalece cada um, e usa, Senhor, de forma sobrenatural, que aonde eles estiverem, eles sejam reconhecidos por quem são, e não pelo que fazem. Meu Deus, em nome de Jesus, aqueles que se levantaram e ainda não têm o Senhor em seus corações, reinando, ainda não são discípulos, Pai, recebe-os, ó Deus, em nome de Jesus. Que eles se arrependam, Senhor Deus, dos seus maus caminhos, se arrependam, Pai, dos seus pecados e se entreguem, Pai, a Ti, o único Senhor e Salvador da nossa vida, da nossa alma, o único que é apto, pronto para nos salvar e perdoar e nos levar para a eternidade junto do Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Som. Ei. Vamos louvar o Senhor, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, né? Por coisas que ainda irá fazer. Amém. Então, nessa noite há uma gratidão imensa no meu coração em rever irmãos. Eu falei que eu não ia chorar, mas eu chorei muito no começo já. Mas saber que você faz parte da minha história, eu faço parte da sua história, aqui nós somos uma família. Eu fiquei muito feliz quando eu vi a Sheilinha. Sheilinha. Fiquei muito, muito feliz mesmo vê-la ministrando aqui na casa do Senhor. E isso é bom, isso alegra
nessa noite, agradecendo por tudo. Vamos mudar o tom aqui, né? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, no grande amor de Cristo, grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja, Senhor. Ô, Márcia, obrigado, viu? Obrigado, viu? Amém.
Esta casa é a casa do Pai. Você sempre será bem-vinda. Todos, né? Todos vocês. Vocês todos serão muito bem-vindos. E você mais ainda, né, meu? Glória a Deus. Irmãos, vamos declarar a bênção apostólica. E aí a Sara vai desligar a câmera que eu preciso falar com vocês. É rapidinho, tá? Recebam a bênção. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Deus. Ai, Senhor, como o Senhor é bom. Como o Senhor prepara surpresas lindas para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por todos que estão aqui, todos que vieram, todos que estão assistindo, Senhor. Abençoa cada um, Senhor Deus, de acordo com a sua porção, a porção que o Senhor tem para cada um, Pai, nessa semana. Abençoa, Pai, meus irmãos, abençoa a minha vida, Pai. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça infinita do Senhor Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, Igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.